Então, sim, sejam muito bem-vindos! Comportamentos, sentimentos e emoções importam muito! E que sinais que a gente precisa estar atento sobre nós, no nosso dia a dia, as coisas que acontecem, que nos geram desequilíbrio. E é tão importante eu começar a prestar mais atenção em mim. Por que tem dia que eu tô assim, tem dia que eu tô assado, por que eu tô esquisita, por que eu não tô feliz? O que tá acontecendo, o que eu sinto, que emoção é essa, por que esses comportamentos? Então, estamos aqui agora para olhar cada um de nós para dentro de nós. Então, essa conversa aqui que você vai ter, vários questionamentos que te virão, aproveita a oportunidade para se revisitar e lembrar dos dias que você se sentiu assim como era, ou que você esteja se sentindo e por que está, tá certo? Eu espero contribuir muito com você com esse conteúdo, porque eu nem te conheço, mas eu te digo que a sua vida importa muito, porque em algum momento da minha experiência, da minha trajetória, eu comecei a conflitar demais com sentimentos, comportamentos e emoções, e isso estava me gerando um transtorno, uma infelicidade tamanha. E eu precisei parar e tomar uma atitude. Eu precisei tomar uma decisão muito importante na minha vida, porque eu estava me vendo num ponto sem saída. Então, quando eu aprendi e eu entendi com toda essa dedicação e estudo dentro do desenvolvimento humano, e aproveitando, se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu e não me conhece, meu nome é Carolina, eu estou hoje treinadora e palestrante comportamental, mas eu sou enfermeira intensivista de formação, com 15 anos aí em terapia intensiva de experiência de beira de leito. E isso é uma rotina árdua, né? E não só como na minha área da saúde, profissionais de saúde em si, área da enfermagem, tem inúmeras áreas, né? Pessoas que trabalham em ambientes de alta pressão, trabalham em equipe, é exaustivo, e eu entendi, eu decodifiquei o porquê que tudo isso acontece e por que é tão difícil esses ambientes todos de alta pressão, que inclusive a gente acaba vivendo dentro da nossa própria casa, porque ele ser de alta pressão é nada mais do que uma percepção nossa em relação ao desafio, que para muitos nem é um desafio. Para pensar o quão amplo é esse raciocínio. Então vamos lá. Quando eu falo de comportamento, e aqui tem, tá, um flip chart que a gente vai usar isso aqui, eu pensei de uma maneira de como eu posso desenhar para clarificar, para as pessoas conseguirem entender de fato. Então a gente vai explorar isso aqui. Mas antes tem algumas coisas que eu preciso te falar. E a gente vai começar a falar de comportamento. Pensa você aí que está assistindo, um comportamento que você tenha que é um comportamento que não te ajuda muito. Mas aqui eu não peço para você assumir algo para alguém, é para você. Então eu vou te falar assim, vamos pensar no comportamento de agressividade. Poxa, eu tenho um pavio super curto. E em determinadas situações eu explodo, sabe? Eu me desequilibro, eu fico agressiva, enfim. Pensa um comportamento que não te leva a lugar nenhum, que você cansou, que, puta, eu sou assim, ou às vezes até um rótulo que você ganhou e você se conformou em ser assim. E dentre esses comportamentos, eu quero que você pense assim, a gente precisa entender por que esse comportamento existe, né? E no decorrer desse conteúdo que eu vou trazer para você, tem 3 passos fundamentais que vão se aplicar para os comportamentos, para os sentimentos e para as emoções. Mas agora, aqui, eu quero que você pense que comportamentos que você tem e você gostaria de mudar. E quando você tem essa percepção, você começa a chegar num outro patamar de si, você começa a ter um outro entendimento sobre você mesmo. E, Carol, mas isso muda o mundo? Isso não muda o mundo, isso muda a sua percepção em relação ao mundo. E só dessa chavinha que a gente vira de mudar suas percepções, a partir dos conceitos que você vai ganhar aqui, é sobre você tirar essa carga pesada que você carrega aí, e tem dias que parece que é tão insuportável. Então, assim, digamos que você é estressado. Você é estressado, mas você se acha até estressado.
Você tem essa consciência, não, eu sou mesmo, sei lá, não sei se a vida é corrida, mas eu sou sim um pouco estressado. Mas pior do que eu ser estressado, meu Deus, é o rótulo que eu ganho. Porque assim, aonde quer que eu vou, chega as pessoas falam, chegou o estressado, chegou a estressada. Isso é ruim, né? E aí tem horas que talvez você se pergunta ou não, né? Gente, mas que tanto que as pessoas me veem, eu nem consigo me enxergar assim tão estressado, né? E o que é isso? Então é sobre isso. E aí, de comportamento, a gente pode falar do estresse, a gente pode pensar no comportamento da fofoca. Puta, eu sou muito fofoqueiro. Cara, eu curto muito uma fofoca. Mas veja que assim, você assumir isso pra você é uma autorresponsabilidade tremenda. Por isso que você já tá em outro patamar só de fazer isso. Eu sou violento, eu sou muito agressivo, cara, eu sou mentiroso, sei lá, eu tenho comportamentos de traição. E por que eu faço isso? E para quem que vai servir esse conteúdo quando a gente fala de comportamento e traz essa lista aqui de comportamentos? Alguns que me vieram à mente. Para as pessoas que de fato não estão mais felizes tendo esses comportamentos. Ou não estão mais felizes porque não estão mais entendendo esses comportamentos. E tá tudo bem se para você até agora servia isso. Mas eu trazendo isso para você, você tem a consciência e fala, Carol, 2, 3 disso daí eu tenho, eu sou, pratico. E, cara, isso tá errado e eu quero mudar. Então, é sobre isso que eu quero a sua atenção para o comportamento, tá certo? O que a gente ganha quando a gente tem amplia isso de parar, olhar para dentro de mim e reconhecer esses comportamentos bons e ruins que eu tenho? A gente desenvolve uma habilidade, que inclusive é uma habilidade da inteligência emocional, que é a empatia. Porque quando você para olhar para dentro de si, você começa meio que ter mais cuidado, não só com você, mas com o mundo de uma maneira geral. Então você começa a ter uma atenção diferenciada, então você pratica muito mais o respeito, porque você está entrando nesse processo de autoconhecimento. Eu quero entender por que isso está acontecendo. Então, consequentemente, as suas relações interpessoais melhoram, a sua comunicação se faz mais clara, essa visão toda ampla que você consegue ter sobre si e sobre o mundo, isso muda. Poxa, Carol, mas só a partir de eu querer olhar assim diferente para o meu comportamento? Sim, porque esse é o passo mais difícil do ser humano para olhar para esses 3 pontos que são fundamentais e divisores de água na vida de muita gente. Aí a gente olha para o sentimento, né? Se eu pergunto para você assim, que sentimentos que você mais tem durante o dia? Mas antes de eu falar para você sobre sentimento, pra gente chegar aqui nesse ponto, as pessoas se confundem muito com sentimento e emoção, né? E é uma linha muito tênue que divide esses 2 pontos. E o sentimento, ele é assim, o sentimento ele é algo interno, você sente aquilo. Então, através dos seus canais de percepção ou da sua visão, do seu olfato, da sua audição, você acaba recebendo informações que você faz em fração de segundos, assim, ó. O cérebro da gente é assim, ele recebe uma informação através desses canais perceptivos. Aquilo vai fazer um resgate muito rápido de memórias, tá? Ele acessa um subconsciente e aquilo te dispara uma emoção. Então o sentimento ele é interno, a emoção ele é algo que externaliza, de dentro para fora. Então o sentimento tá lá, você tá sentindo, é interno, e a emoção é aquilo que você põe para fora, de acordo com aquilo que você sentiu. E aí isso gera um padrão de comportamento, isso gera comportamentos desequilibrados. Então essas 3 coisas elas se conversam. Por isso que é importante esse estado de atenção, esses sinais que levam ao desequilíbrio. E aí eu vou dar um exemplo aqui para clarificar. Pensa quando você chega na casa de alguém e tá um cheiro gostoso de comida, sabe? Você sentiu aquele cheiro gostoso. Aí você respira fundo, você até fecha o olho e você fala assim, nossa, que cheirinho da comida da minha avó.
Sabe, aquela coisa que te dá até um estado de relaxamento ali, você entrou num estado de transe praticamente, com aquele cheiro, porque nesse momento que você recebeu, você sentiu esse cheiro, já houve um resgate de memórias maravilhosas. Você lembrou da casa da avó, você lembrou daqueles momentos em família, você lembrou do quão gostoso era. Veja que é um monte de memórias que vem e aí você fica feliz, alegre, e aí você põe uma emoção pra fora. Certo? E aí, olhando para isso ainda sobre sentimento, a mesma coisa é quando você vê uma situação, por exemplo, de briga. E não sei que experiência você tem com briga, uma discussão, sei lá, alguma coisa do gênero. Quando você vê aquilo, às vezes nem é com você, mas te gera uma coisa ruim, assim, sabe? Você fica taquicárdico, você fica desesperado, você fica assustado. Por quê? Porque você viu aquela situação de conflito, de briga. Imediatamente houve um resgate de memória que pode estar lá ó, enterrada. E o melhor é quando as pessoas chegam pra mim e falam: Carol, eu não sei porquê, mas todas as vezes que eu vejo alguma discussão, alguma coisa XYZ, nossa, eu fico muito desconfortável. E esse é o processo do autoconhecimento. Isso eu ajudo as pessoas a mergulharem nessa internalização, nessa introspecção para descobrir, porque a pessoa sabe que isso não é saudável, ela não tá feliz, não é aquilo que ela quer. Então ela toma essa decisão de querer entender por que isso acontece. Então é sobre isso, você viu lá então uma briga, houve resgate de memória, você fica taquicárdico, você fica com medo, você começa a suar frio, e você, gente, eu não sei nem por que eu tô assim, a briga nem é comigo. Mas existe uma experiência com você em relação à briga, discussão, alguma coisa do tipo, porque você ficou daquele jeito. Que se você não tivesse nenhuma importância, nenhuma relação, experiência sua, ou experiência com alguém que você ama muito, sei lá, em algum momento lá atrás da vida, nesse cenário de discussão e briga, ficaria tudo bem pra você. Mas não é o caso. Então, esses são os sentimentos. Então, o que você sente mais durante o dia? Aí você pode pensar: eu sinto bastante gratidão. Ai, Carol, eu sinto bastante amor. Ai, Carol, eu tenho tanto sentimento de injustiça. Olha, durante várias vezes assim no meu trabalho eu me sinto tão injustiçada. Quando eu tô com pessoas em determinados ambientes, eu tenho bastante sentimento de injustiça e eu não sei por que isso acontece. Então é essa clareza que eu quero que você tenha. Então faça esse exercício. Agora para olhar os seus comportamentos, para olhar esses sentimentos que você tem durante o dia, esteja atento a eles. E se vale aí para você e vem alguma coisa à mente, anota. Anota para que no momento oportuno você olhe com muito carinho para aquilo e queira de fato entender por que isso acontece. Então, momentos do dia que você fica desesperado ou não, ai, eu me frustro. Como eu me frustro? Gente, quando eu faço isso, eu sempre me frustro. Frustração é um sentimento, né? Então, é importante. Faça isso. Então, fique esse exercício e queira saber quais sentimentos mais você tem durante o dia. E aí a gente olha para as emoções, né? E a gente pode começar aqui falando daquelas primeiras emoções, que são as emoções básicas, emoções primárias, né, que tanto falam, que é o medo, a tristeza, a alegria, a raiva, o nojo, né? Então, essas são emoções e que o que é importante aqui que não haja, isso é um problema e as pessoas trazem muito isso pra mim. Ai, Carol, eu tenho muito medo. Gente, é normal sentir medo. Medo é uma emoção, é. Por exemplo, lá na hora que você olha para aquela discussão que a gente estava falando do sentimento anteriormente, você tá vendo aquela discussão e aquilo te gera um medo, o que você faz? Nossa, Carol, eu travo. Nossa, eu sou frio e eu fico parada, eu não sei o que eu faço. Nossa, eu me desequilibro completamente. A gente precisa conhecer que medo é esse, porque esse é um medo emocional. Talvez com uma experiência de briga, uma experiência de discussão, que você nem está envolvido, mas você já tem experiência passada com isso. Por isso desse medo desconhecido, porque a gente precisa conhecer isso mais a fundo. Por que você fica assim? Porque se esse medo fosse normal, todos nós sentiríamos. E não, qual é o medo que todo mundo sente? Aquele que é o nosso medo fisiológico. É aquele que nos coloca em situação de sobrevivência. Porque isso já vem desde as cavernas, desde os primórdios, né? Por uma questão de sobrevivência já existia o medo.
E a mesma coisa aqui, eu tô falando com vocês, se a minha casa pega fogo, eu paro tudo aqui, eu vou pegar meus filhos e eu corro pra rua, né? Por quê? Porque esse é o medo que me protege, esse é meu medo fisiológico, todo mundo tem esse medo. Uma explosão, sei lá, qualquer coisa do gênero, vai correr, né? Então esse mecanismo é um mecanismo de defesa e natural do ser humano. O que a gente tem que ter a clareza é, esse medo é emocional ou ele é fisiológico? Você tem medo, mas você consegue resgatar coragem quando a gente fala do medo emocional para te levar para ação? Ou você tem medo e esse medo te paralisa? Você fica lá estatelado e você não anda? E eu vou dizer uma coisa para vocês, para mim sempre foi um desafio tá aqui, por exemplo, falando com vocês, gravando essa aula. É um desafio, porque houve muito exercício, houve muito processo de autodesenvolvimento para eu conseguir fazer isso da forma que eu faço. E é engraçado que as pessoas dão feedback. Carol, eu gosto muito de te ouvir. Carol, você é uma ótima comunicadora. Tem inúmeros elogios que eu falo, meu Deus, né? Por quê? Porque é um ganho isso para mim, porque foi um medo que eu precisei enfrentar. Foi um medo que eu precisei romper como barreira para eu poder avançar, senão eu não estava aqui. Senão você não estaria recebendo aqui essa mensagem minha. Então veja que são medos e medos, né? A tristeza, poxa, é normal? Gente, é normal sentir tristeza. Ah, sei lá, um dia de chuva você tá meio desanimado, ou sei lá, você mudou de cidade, você tá sozinho, eu tô triste. O que a gente precisa é ter consciência disso. Tanto os comportamentos, os sentimentos e principalmente as emoções, que é aquilo que a gente vai pôr para fora, a gente tem que ter muita consciência. Tá aí a tal da importância da gente querer desenvolver essa habilidade da inteligência emocional. Tá aí da gente se colocar nessa posição de tá tudo bem eu tá triste hoje. Mas eu não sou assim, eu estou porque minha família tá viajando, eu estou porque eu tô com um amigo doente, tá tudo bem, você tem consciência disso. O que não pode é isso chegar num extremo onde saia do seu controle, aonde você não mais está triste, você é triste, você passa a ser triste. Só que isso é uma coisa que se perde, por isso essa importância de atenção total em nós, em quem verdadeiramente somos. Para tudo, comportamento, sentimento e emoções. Por isso sim, isso importa. O que acontece? E é uma coisa muito relevante, muito importante para trazer aqui. Quando a gente entra, e eu vou mostrar esse flip chart para vocês. Quando a nossa vida entra nesse processo que a gente pode chamar de uma montanha russa, isso aqui, a longo prazo, isso é insustentável. Então, se hoje você tá alegre, amanhã você tá extremamente triste, não quer sair da cama. Amanhã você tem afeto, super afetuoso, carinhoso, amoroso. No outro dia você acorda pé da vida, cheio de raiva, dando patada em todo mundo. No outro dia você acorda super determinado. Você acorda, eu vou resolver, eu vou fazer. No outro dia você acorda e pensa, vou deixar para amanhã. Pensa em procrastinação, ou não, você se olha no espelho e se acha horrível, eu não sou capaz, a autoestima tá baixa, aí você começa a se deteriorar, sabe? E aí no outro dia você tá cheio de coragem. Gente, isso aqui, eu já passei por isso daqui. Eu sei o quanto que isso daqui consome de energia. Só que quando eu descobri, Carol, e o que eu faço então? Tá aí o ponto da chave do negócio e o que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Não importa, hoje você tá alegre e amanhã você tá triste. O que você precisa saber é o que te deixa alegre, o que te deixa triste. Aonde você tem tanta alegria? Onde eu tenho tanta alegria? Onde eu tenho tanta tristeza? Porque isso, gente,
é importante porque você tá muito alegre quando vai para o trabalho? Ou você só tem muita alegria quando você tá com amigos? Ou muita alegria quando você tá com a sua família? Aonde? Porque aí se você olha aqui para a tristeza e eu pergunto a mesma coisa, aonde que você fica assim tão triste? Aonde? Que ambiente é esse que você tá tão triste? Ai, Carol, é meu trabalho. Porque aí aqui, quando você fala, é o meu trabalho, é na minha casa, é o meu casamento, é isso, é aquilo. Essa clareza aqui, ó, é o primeiro passo para você começar a quebrar barreira e entrar no seu processo de autoconhecimento. Porque aí se você fala assim, eu fico muito triste quando eu chego em casa, não sei se é meu casamento, não sei se é minha família. Aí eu pergunto para você, e quando que isso acontece? É quando alguém fala alguma coisa? É quando alguém faz alguma coisa? O que te deixa assim triste? E aqui a gente está entrando um pouco em gatilhos mentais. Que aquele mesmo mecanismo que eu trouxe para vocês falando do que era o sentimento, né, através dos nossos canais de percepção, é nada mais do que um acionamento de gatilho que vai lá e faz o resgate da memória e te faz ter raiva, ter ódio, enfim, fúria, traz aquela emoção à tona. Então aqui no quando é a gente começar devagarzinho a acessar que gatilho é esse? Que movimento que acontece aqui? Quando? Que horas? Como que é? O que fala? O que faz que te deixa assim nessa tristeza? Veja que é um olhar muito cuidadoso, minucioso. Para onde? Para quando? Em que momento? E olhar com muito cuidado para isso. Do mesmo jeito, para a alegria, importa o onde e o quando também. Porque isso aqui é um resgate necessário. Sabe, se você diz assim, poxa, eu fico super alegre, final de semana, quando eu tô com os meus filhos, quando eu vou pro parque, poxa, Carol, é isso, quando eu tô com os meus filhos eu tô muito alegre, mas é só quando eu tô com eles eu tô muito alegre. Sabe, nos finais de semana, ó aqui, ó, quando? Nos finais de semana, quando a gente tá junto, vai pro parque. Tá, então agora a gente precisa descobrir que alegria é essa, né? Que alegria é essa? Como que é? Por quê? O que te remete esse momento aqui de parque com seus filhos, fins de semana? E a gente entra num negócio? Por que tanta alegria essa? Aí a gente começa a entender. E isso para tudo. Onde eu consigo ter? Por que desperta? O que vem esse afeto todo? Quando que eu sinto ele? É quando eu tô com família? É quando eu tô com amigos? Poxa, e por que isso representa tanto para mim? Que memória que me traz? Veja que você tá chegando aqui no seu total autocontrole, assim como a determinação. Aonde eu sou tão determinada? É de manhã? Por quê? Quando? De manhã na minha casa. Eu tô muito determinado quando eu tô em home office. Por quê? Poxa, porque eu tô ali, eu gerencio muito bem meu ambiente de casa, meu ambiente familiar. Sabe, agora se eu tenho que ir pra empresa, aí eu já vou desmotivado. Já vou triste, já vou com raiva. Vocês estão vendo que isso é um ciclo? E que quando você começa a ampliar esse seu olhar sobre isso daqui, você está chegando nesse autocontrole que é tão necessário para a sua saúde mental. E aqui a mesma coisa para a tristeza. Por que eu fico triste? Queira se fazer essas perguntas. Para todos esses sentimentos, comportamentos e emoções que você sente durante o dia e que você anotou aí nas suas coisas. Porque aqui esse porquê, ele é muito fundamental e talvez você não consiga descobrir isso sozinho. Então, cada vez mais que eu venho estudando o comportamento humano, eu exploro demais isso aqui. E é essa decodificação que as pessoas precisam para se libertar para a vida, para dizer, chega!
Eu não quero mais ter essa tristeza toda, essa raiva, essa baixa autoestima. Eu não quero, eu cansei, porque foi isso que eu fiz com a minha vida. Isso é exaustivo e essa montanha-russa, ela não é saudável. Ah, Carol, mas você me disse que sentimentos e emoções e comportamentos importam todos eles. E a gente não tá para querer resolver a ponto deles não mais existirem. Não. A gente torna esse processo viável. Então tá tudo bem, hoje eu tô feliz, amanhã eu tô triste, hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu tô com a autoestima lá em cima, amanhã eu tô com a autoestima lá embaixo. E tá tudo bem. Qual é o segredo disso daqui? Consciência de si. Aí vocês pensam, nossa, Carol, você é sempre assim entusiasmada? Não. Quem me conhece sabe que eu adoro fazer atividade física. Ah, Carol, você faz todo dia? A maioria, mas tem dia que não. Eu não quero tirar o pijama. E tá tudo bem, eu tenho consciência disso. Isso é se respeitar. Não é todo dia que você tem que ir lá, ai, Carol, eu quero entusiasmo. Não, porque isso também cansa. Tudo que é demais faz mal. O nosso corpo precisa disso daqui, dessa curva sinuosa. Ele precisa disso daqui, isso é saudável. Isso é autocontrole, isso é estar com a sua vida nas suas mãos. Isso é autorrespeito. É a maior consciência de si, é isso aqui. Então, ok, se hoje você quer e amanhã você não quer. Mas tenha consciência de que, eu não quero, eu tô exausta, sabe? Faça uma leitura rápida. Não, eu tô exausta, eu tô cansada, eu venho trabalhando bastante. E, gente, essa conversa, essa discussão é você com você mesmo, viu? E faça isso é muito importante, isso é engrandecedor. Ninguém vai vir aqui ficar te velando e falando, ai, nossa, como você tá triste, ai, nossa. Não tô triste, tá tudo bem. Eu só não quero fazer nada hoje, eu só quero ficar de pijama. Eu quero tomar refrigerante o dia inteiro. Qual o problema? Eu tenho consciência. Sabe? Então permitam estar triste, permitam-se não querer, permita estar com a autoestima baixa. Tem dia que eu me olho no espelho e tá tudo bem, eu me acho horrível. Sim, e tá tudo bem. Eu não sou a tristeza. É entender que eu estou triste. Eu não sou desanimada. Eu só não quero. Eu estou sem vontade. Olha que lindo como isso soa bem e isso é saudável. Sentimentos, comportamentos e emoções importam. Desde que você tenha total consciência deles para a vida. Tenha total consciência do quanto que eles importam. Porque isso aqui na persistência, naquela montanha russa toda, demais faz mal. Se você persiste aqui, tristeza, 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 sem querer saber o que está acontecendo, que dia que você vai acordar animado? Então tenha essa atenção a isso, tá certo? E o que está levando as pessoas a desistirem, não encontrarem esse eixo? Então, isso aqui é um eixo saudável. Muito saudável. Isso aqui é necessário, muito necessário. E é isso que as pessoas não estão encontrando. É isso que está levando as pessoas ao limite da vida.
Não conhecer isso está levando as pessoas ao limite da vida. Aquela montanha-russa que as pessoas ficam diariamente, há anos da vida assim, chega uma hora que a pessoa está exausta e está pedindo por socorro sem abrir a boca e está sofrendo, às vezes, do seu lado. Então a gente precisa se atentar a alguns sinais de persistência de tristeza, alguns sinais de isolamento, alguns sinais de baixa autoestima muito persistente. Porque quando a gente olha para esse número de pessoas que estão cansadas de viver, e tem muita gente cansada de viver, elas estão pedindo, pelo amor de Deus, me tira da montanha-russa. Elas estão se cobrando a um extremo que tentando encontrar a luz que diz, é proibido aqui nessa vida sentir tristeza. Para! Não é aí que está a sua cura. Se cobre menos, queira se olhar mais, olhar para dentro de si mais e ter esse cuidado que precisa ter. Olha que legal, a Carol tá falando que sim, tem dia que eu posso estar triste. Tem, eu também fico dias triste. Tem dias que eu também não quero. Mas o controle da minha vida está nas minhas mãos. Hoje eu não quero e eu me permito ficar de pijama o dia inteiro, mas amanhã eu vou acordar, fazer um belo chá pra mim, eu vou fazer uma maquiagem bem bonita, eu vou colocar uma roupa bem colorida. Olha que movimento de força que você começa a resgatar. Tá tudo bem. Amanhã é um novo dia. Então isso é autorrespeito, sabe? Isso é autocuidado. Eu cuido de mim. Aí aquele dia que, poxa, eu não tô legal, tô com a autoestima baixa, o que eu preciso? Não vai perguntar aleatório pra alguém. Eu não tô boa, eu tô com a autoestima muito baixa, o que eu faço? Ei, pergunta pra você mesmo, você se olha no espelho e fala, o que eu quero hoje? Meu cabelo tá feio, vou dar uma lavada nele, vou fazer uma maquiagem. Sabe, se encara no espelho e pergunta pra você o que você quer. Não pergunte pra ninguém. E eu tenho certeza que seus dias serão muito diferentes. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Estar no extremo desse limite de descontrole de comportamento, sentimento e emoção, e a gente está chegando aqui no fim desse conteúdo, eu quero saber se você conhece pensamentos suicidas. Eu acho que a gente está num mês muito propício para falar sobre isso. E você já teve pensamento suicida? Já? Você conhece quais são os pensamentos suicidas? Pergunta pro Google. Google vai te dar uma lista de pensamentos suicidas, mas eu vou trazer alguns aqui para você. E eu já tive pensamento suicida. Você já falou assim, eu vou desaparecer, eu não aguento mais. Quer saber? Eu vou sumir, vou deixar vocês aqui em paz. Ou se não, eu queria poder dormir hoje e acordar nunca mais. Você já falou isso? Alguma dessas frases? Ou então, é inútil tentar mudar, eu nunca consigo. Já falou isso? Esses são só alguns dos pensamentos suicidas. Que talvez são pessoas que estão próximo de você ou até mesmo você no descontrole total do seu comportamento, do seu sentimento, da sua emoção, vivendo nessa montanha-russa louca que você não encontra a maneira de colocar um freio e vir para o seu eixo de assertividade. E tá tudo bem. Tá tudo bem se você tá aqui assistindo esse vídeo e toma uma decisão na sua vida agora. E resolve parar com isso e começar a fazer perguntas diárias. Por que eu tô assim? O que tá me gerando isso? Olha o seu entorno, veja que movimentos estão acontecendo para você chegar nesse limite, a ter esses pensamentos. O que as pessoas estão falando? Em que ambientes você está? Aonde isso fica insuportável? E se pergunte por quê, talvez.
E não se torture se você não encontrar a resposta do porquê. Só queira entender onde e quando, que comportamento, que sentimento, que emoção. E o porquê tem inúmeras formas de você ter ajuda para decifrar. Hoje, o que eu mais faço na mentoria são as pessoas chegarem para mim e falar: está acontecendo X, Y, Z e eu não sei de onde está vindo isso. Eu quero ajuda. E é para isso que eu sou preparada, é para isso que eu treino comportamento humano, é para isso que eu me aprofundo cada vez mais na programação neurolinguística, cada vez mais que eu estudo a constelação sistêmica, para poder encontrar decodificações infinitas desses sofrimentos que precisam acabar. É para isso que eu estou. E é isso que eu faço. E esse é o meu propósito. Ajudar as pessoas a pararem os seus carrinhos da montanha-russa, que está insuportável, e trazê-las para esse eixo saudável. Isso é vida. Isso é normalidade de ser humano. Isso sou eu, isso é você, isso é possível. Então, se você está aí assistindo e acha que não é, você está enganado. E eu não te conheço, mas eu te provo que o contrário do que você vive até hoje é muito possível. Me fizeram algumas perguntas antes de eu começar esse conteúdo e eu vou responder aqui. Gatilho para autoestima. A pessoa queria saber um gatilho para autoestima. Então, assim, quando você tem a baixa autoestima, isso é muito importante. É de novo parar e perguntar: o que eu preciso? Cuida de si, faça um chá para você. Faça uma comida gostosa, põe uma música boa, se acolha. Não tem nada melhor para melhorar a autoestima do que o autocuidado. Se veja com amor. Carol, mas eu me olho no espelho e eu tô feia. Não é sobre o que você está vendo. É sobre o que você está se nutrindo. Uma leitura, um livro, uma bíblia, qualquer coisa. Um chá, uma série. Mostre pra você que você é importante pra você. E queira esse minutinho de paz e você vai ver quantos gatilhos maravilhosos você desperta em você. Autocuidado. O segredo é que quanto mais você se conhece, quanto mais você se faz questionamentos, você faz descobertas incríveis. E que você para de ficar permitindo colar em você rótulos. Porque o negócio é aqui, ó. Você com você, cara a cara. E o que as pessoas menos têm coragem é de se encarar. Carol, eu quero entrar no processo do autoconhecimento. Ótimo! Eu tô aqui para isso. É um mergulho incrível. Eu já mergulhei. E fazer parte disso na sua vida, para mim, é impagável. É maravilhoso o que a gente vai descobrir nesse mergulho. Desde que você tome a decisão e queira. E eu garanto para você que no fundo desse mar você vai descobrir diamantes. É lindo. Tenho muita raiva e sofro por não conseguir controlar isso. Tá aí. Onde que vem essa raiva? É dentro da sua casa, é no seu ambiente de trabalho, é com os seus amigos? O que leva o descontrole? Alguém fala alguma coisa? O que é? É alguma coisa que você vê, alguma coisa que você ouve que te leva a esse movimento de raiva? Faça essas perguntas, né? Onde, quando? E aí o porquê, se você conseguir, porquê? Começa a resgatar, às vezes você começa a fazer o questionamento e fala: gente, olha, a Carol falou isso e eu tô percebendo que quando eu vejo, eu fico com raiva e eu fico nesse movimento que eu não consigo mudar, eu começo a sofrer com isso, eu tô tendo uma memória de XYZ.
E às vezes você já descobre o porquê. Ah, e o que eu faço com isso? Ok, a gente precisa olhar com muito cuidado para isso, para dar um outro significado para essa história, dessa pedra toda aí que você tá carregando. Tá certo? Então essas foram algumas das perguntinhas que eu selecionei para responder. Eu espero que esse conteúdo tenha trazido um insight, uma percepção para você, e comenta, compartilha o que você acha, o que você achou desse conteúdo. E se tiver aquele amigo que você tá vendo com esses sinais que precisam ter alerta de um dia tá feliz, outro dia tá triste, um dia é bonzinho, outro dia com raiva, que você tá percebendo esse desequilíbrio, manda esse vídeo para ele, talvez faça sentido e ele consiga ter essa conversa interna que é tão importante e tão libertadora. E muito obrigada por você estar aqui e assistir esse vídeo até o final. Ele tem muita valia e eu sei o quanto que as pessoas estão sofrendo nessa descompensação, nesse movimento que estão fora do controle das próprias vidas. Então o negócio tenha consciência de si. Eu deixo essa mensagem para que você queira, pare e olha para dentro de você, ninguém vai fazer isso por você. Enquanto você estiver esperando que isso aconteça, que alguém faça isso por você, você só tá virando as costas, o peito, a testa para dar espaço para as pessoas te rotularem. A vida é sua, as experiências são suas e ninguém nunca, nunca vai ter coragem de calçar os seus sapatos. Então pensa nisso e decida hoje ter essa consciência de si, estar nesse controle da sua vida e só comece se percebendo como você tá agora, inclusive assistindo esse vídeo, como você vai acordar amanhã, e seja minucioso nos seus passos. Vá com mais calma, cautela, para que tenha espaço de autopercepção, para que você se perceba o que me irrita, o que me desestabiliza. Coloca a sua vida na câmera lenta por alguns dias, só para você conseguir fazer essas reflexões e ampliar a sua percepção. Eu não te conheço e mais uma vez eu digo, a sua vida importa muito. Eu te vejo num próximo vídeo, foi um prazer entregar esse conteúdo aqui para você.